Fala, meus amigos, bem-vindo a esse vídeo. Eu já quero te fazer uma pergunta. Você precisa recomeçar sua vida em alguma área? Ou você já está vivendo esse recomeço? Se sim, fica nesse vídeo, porque eu vou te mostrar três coisas aqui. A primeira é o que me derrubou, que pode estar acontecendo com você também, são coisas bem comuns. Segundo, como eu montei um plano para eu ter o meu último recomeço, eu nunca mais na minha vida precisar recomeçar. E por último, eu vou te falar aqui um pouco sobre rotina, construção e trabalho, beleza? É um conteúdo bastante simples, mas que ao mesmo tempo vai direto ao ponto para te ajudar a reestruturar sua vida de uma forma que você não precise mais ter nenhum recomeço. Eu lembro que um ano atrás eu precisei recomeçar minha vida. Tinha acabado o meu relacionamento, a minha empresa estava falida, eu precisei mudar de estado por diversos fatores. E nesse momento eu percebi que eu estava vivendo um ciclo vicioso. Eu estava vivendo um momento que eu fazia as coisas, construía, e quando parecia que tudo ia para frente, tudo começava a dar errado. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou montar um plano para que essa minha reconstrução seja a última reconstrução. Por quê? Eu não queria estar começando do zero todos os momentos. Eu não queria precisar ficar começando a minha vida toda hora. Eu não queria viver isso. Então, como toda mudança, ela começa numa insatisfação positiva. Você está nesse vídeo é sinal que você precisa ouvir algo sobre recomeço, tá? Então, a primeira coisa, eu quero falar sobre o que me derrubou. Vou ser bem curto nisso. E na parte que eu falo sobre você, eu me delongo um pouco mais. Primeira coisa aqui que me derrubou, que eu posso notar, são quatro coisas que me derrubaram. Primeiro, eu não criava raiz em nada e com nada. Por quê? Eu sempre fui criado, pelo meu pai principalmente, a estar treinado para ter praticamente uma mochila nas costas. Fui treinado pelo meu pai para isso, para eu ter uma mochila nas costas. Tá ruim, tá errado, pega a mochila, coloca nas costas e se muda. E qual é o problema de você ser dessa forma? Que você não cria raiz. Eu não tinha amizades verdadeiras, eu não tinha um negócio sólido, eu não tinha um relacionamento sólido, eu não tinha nada do que um ser humano precisa de profundidade, tá? Então, nesse momento que eu percebi que o principal motivo, um dos principais motivos que me derrubou foi eu não criava raiz, eu já pensei o seguinte, no meu plano tem que ser algo que eu faça hoje e ele não me dê retorno só hoje. Ele me dê retorno por muito tempo. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu estava morando em Alphaville. Alphaville começava a ficar difícil, eu mudava para Campo Grande. Campo Grande começava a ficar difícil, eu ia para Itapevi. Então, eu achava que se eu mudasse de lugar, de igreja, de amigos, a minha vida ia ter um novo começo, beleza? Mas não existe um novo começo com a mesma cabeça. Esse é o problema. Então imagina, você está numa cidade, tá tudo dando errado e você tem vários problemas. E você muda de cidade e quando você chega em outra cidade, você descobre que o teu maior problema também está lá, que é você. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que esse não criar raiz era basicamente uma fuga da minha realidade. Quando o momento estava difícil, eu fugia. Foi assim que eu fui treinado. E para evitar isso, eu já anotei aqui, ó. Eu tenho que criar um plano para eu criar raiz em algum lugar com alguns amigos e algumas pessoas, beleza? Minha caneta acabou a tinta aqui, deixa eu só ativar aqui. Então vamos lá. Segunda coisa que me derrubou foi o ego. O ego de achar que eu estava sempre certo, o ego de achar que eu era o melhor, o ego de eu ganhar dinheiro e
em vez de construir uma base sólida para minha vida, eu pegava o dinheiro e ficava usando em coisas que pudesse me dar uma aparência de rico, que pudesse me conectar com pessoas ricas para que eu pudesse estar lá, não para desfrutar da presença das pessoas, mas para elevar o meu ego e as pessoas acharem que eu era algo por causa daquilo ali, beleza? Então, a segunda coisa que me derrubou foi o ego e você precisa tomar cuidado, porque o ego é o teu maior inimigo e você não percebe. O ego é aquela voz que faz parecer que você não precisa mais de conselhos. O ego é aquela voz que te faz comprar um carro sem ter condições de pagar para ser elogiado pelas pessoas. O ego é aquela vozinha que te fala assim, é melhor você sair desse relacionamento porque você é tão bom e você merece uma pessoa melhor. Beleza? Então, segunda coisa que me destruiu foi o meu ego. Terceira coisa, eu vivia montando o meu castelo na areia. Como assim? Eu fazia dinheiro, mas eu não sabia como eu tinha feito. Eu fazia dinheiro, não era sorte, mas era viver perigosamente. Por que eu vivia perigosamente? Eu não tinha uma rotina de trabalho. Eu não tinha um dia a dia estabelecido. Eu não tinha tarefas diárias que eu pudesse cumprir e me levar a um objetivo. Não. Eu simplesmente acordava, o que eu vou fazer hoje? Se eu não estou com vontade, eu não faço. Se eu estou com vontade, eu faço. Contratava as pessoas e eu achava que aquilo ali ia ser sustentável. Ou seja, eu não tinha conhecimento de crescimento de empresa. Eu não tinha conhecimento necessário para ter uma empresa estruturada. Eu não tinha conhecimento suficiente para estudar para ter um relacionamento melhor ou uma empresa melhor. Só que eu não conseguia ver isso por causa do meu ego que estava inflado, que achava que eu já era um homem suficiente para fazer aquilo dali. Beleza? Então, o ego fazia com que eu não criasse maturidade, fazia com que eu fugisse, fazia com que eu não criasse uma raiz. E qual era a consequência disso? Eu vivia de altos e baixos, beleza? Que é o quarto ponto. Eu tinha as crenças erradas de achar que a vida era uma montanha-russa. Hoje eu estou em cima, então eu tenho que aproveitar porque amanhã eu vou estar embaixo. E depois eu descobri que a vida não é uma montanha-russa. Depois eu descobri que a vida vai ser uma montanha-russa se eu achar que a vida é. Depois eu entendi que as minhas crenças erradas, que é o quarto ponto, estavam me fazendo viver altos e baixos. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha que montar um plano que me trouxesse raiz, que quebrasse o meu ego, que fosse um castelo montado sobre rocha e que eu tinha que basicamente evitar altos e baixos. E inclusive até o meu formato de trabalho, o meu formato de receita digital era um formato que não valorizava a previsibilidade. Vou trazer um exemplo para você. Se eu faço um lançamento digital, eu lanço um curso de uma pessoa e aquela pessoa vendeu 50 mil, eu ganhei 25 mil. Aí eu coloco 25 mil no meu bolso, estou com um bom dinheiro aqui, ok? Ok. Só que qual é o problema disso? Passam-se 2, 3 meses para eu fazer outro lançamento e nada garante que o próximo lançamento vai dar certo. Então eu vivia de altos e baixos, altos e baixos. E esses altos e baixos, por mais que ele me trouxesse um bom valor, na minha época do auge, que eu cheguei a fazer 80 mil reais em um lançamento, eu passava 2, 3, 4, 5 meses daquela forma. E quando você faz 80 mil num mês, você não vai viver com 5 mil. Pelo menos quando você tem um ego inflado e quer mostrar a sua vida para os outros. Você vai ter um estilo de vida caro. E aí eu quero que você anote isso daí. Pega a tua caneta e anota. O inimigo da riqueza é o estilo de vida. O inimigo da riqueza é o estilo de vida. Quanto maior for o teu estilo de vida, mais difícil vai ser você enriquecer. De forma simples, olha só.
Se você faz 10 mil e você vive com 10 mil, você não consegue ter R$ 0 de gordura para o próximo mês. Agora, se você ganha 10 e vive com 5, olha o que vai acontecer. Todo mês você tem 5 a mais para investir em você, para investir no seu crescimento, para investir na sua empresa, para guardar um pouco. E daqui a 2, 3, 4 meses, você vai ter ali equivalente ao que você tem para viver. Daqui a pouco, você vai ter 2, 3, 4 meses de vida. Então, quanto maior for o seu estilo de vida, mais você está propício à ruína, ao fracasso, se você ficar doente, alguma coisa der errado. Então, esses foram os erros que me travaram, beleza? Se você já estiver aqui, agora vou montar para você um plano que eu fiz detalhadamente para chegar nesse último recomeço, beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo, se você está assistindo 11 minutos, deixa o like aqui e fala. E já fala assim, Felipe, eu acho que eu também tenho um ego. Comenta aqui nos comentários. Reconhecer é uma coisa muito boa para você começar a trazer para a realidade aquilo que você de fato é, beleza? Segundo ponto aqui seria o plano que eu montei para o meu último recomeço. Lembrando que esse meu plano, eu tenho que criar raiz, o ego tem que estar de lado, eu tenho que montar um negócio estruturado e que evite altos e baixos, beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz para montar um plano, eu quis montar um plano com uma meta financeira e que se eu atingisse essa meta financeira, a minha vida ela se organizaria mais ou menos. Então, ano passado eu montei assim uma meta, eu montei a seguinte meta: eu quero faturar aqui na minha empresa um valor X, R$ 240 mil. Por quê? Eu quero que esses R$ 240 mil que eu tenha, ele banque um ano de estilo de vida meu com a minha empresa. Eu já vou te falar como que eu gasto esses 20 mil por mês. Que a gente pudesse trabalhar um ano de forma tranquila. Então, a primeira meta foi vender 240 mil. Segunda meta foi vender 240 mil e manter o meu estilo de vida baixíssimo. Porque antes eu já cheguei a fazer 30 mil e gastava 30. 40, 40. 50, 50. Agora eu falei, não, agora eu quero fazer 20 por mês e eu quero continuar gastando 5. Quero continuar gastando 4, 3, o mínimo possível. E isso, meus amigos, requer colocar o ego de lado. Por quê? Porque você vai ver o seu amigo com um carro e vai querer comprar um carro também. Você vai ver o seu amigo morando num apartamento melhor que o seu e também vai querer. Você vai ver dinheiro na sua conta e você vai se falar uma frase assim: eu mereço. E é nesse eu mereço que o teu estilo de vida vai aumentando e você vai diminuindo aqui, ó, a tua probabilidade de enriquecer. Então, eu montei um plano para fazer 240 mil, manter o meu estilo de vida baixo. Eu tinha que mapear tudo, escrever tudo o que eu estava desenhando e porque esses 240 mil seria a base, ano passado, para que eu pudesse faturar 1 milhão esse ano. Então, como que eu iria gastar esses 20 mil reais? Presta atenção, isso aqui é conteúdo de mentoria, tá? Por que eu queria 240 mil reais? Primeira coisa, 10 mil reais ia para minha pessoa física, beleza? 10 mil reais por mês ia para minha pessoa física. Por quê? Eu queria morar numa casa confortável, eu queria comer bem, eu queria poder ter uma casa organizada que eu estava completamente do zero, eu queria comprar um carro, eu queria ter as mínimas possibilidades de ter uma liberdade. Em Alphaville, meu estilo de vida era 16 mil por mês. E o que foi que eu fiz? Vou baixar meu estilo de vida em Alphaville. Ia ficar 8, 9. E os 10 mil ia sobrar 1, mas eu ia gastar que eu me conheço. Então o que foi que eu fiz? Eu mudei para Campo Grande e vim morar num apartamento que o aluguel era R$ 1.200 por mês. Ou seja, olha só, eu ganhava 20, 25, gastava 20, 25. Ganhava 30, gastava 30. 40, 40.
O meu plano era passar a ganhar 20 por mês, como eu estava zerado, eu só queria 20, para que eu trouxesse 10 mil para minha vida pessoal. E desses 10 mil, eu vi que ainda era muito dinheiro para eu montar um plano. Então eu escolhi, nesse momento, viver o mais baixo possível. Eu falei assim, qual é o mínimo? Se eu vivesse com salário mínimo, como que eu viveria? Não dá. Aí eu fui vendo o mínimo que eu poderia. E o mínimo que eu poderia contribuir para os meus filhos também. E que fosse um valor. Beleza, cheguei num valor. 6 mil e pouco. Vou me virar, vou viver com esse valor aqui. Eu sei que para muita gente é um valor alto e para muita gente é um valor muito baixo. No meu estilo de vida, o que eu vivia foi o mínimo que eu consegui. E eu queria ter dessa pessoa física, guardar uma parte, caso tivesse alguma emergência, e os 20 mil eu investi todo na minha empresa, beleza? Inclusive, eu vou fazer outro vídeo como eu investi esses 10 mil, que eu bati essa meta, por mês na minha empresa, tá? Eu não vou detalhar muito aqui nesse vídeo, mas a ideia era fazer 20 mil reais por mês, 240 mil guardado para que isso gerasse 20 mil reais por mês, para que eu pudesse viver bem e com esses 10 mil investir em um time para a minha empresa e esse meu time me desse a possibilidade de fechar 2, 3, 4 contratos por mês. Então eu fui lá, montei o meu plano de faturar 240 mil para entrar esse ano com 20 mil de renda, 10 mil para pagar o time e uma parte para eu viver, uma parte para eu guardar. Consegui isso daí, consegui essa meta, beleza? E detalhe, tá? Ano passado, o ano inteiro a gente faturou 333 mil reais. Que foi o ano do recomeço. Esse ano, estamos em abril. E a empresa já vendeu os mesmos 340 mil reais. Ou seja, se a gente for pegar o proporcional do mês, a gente vai bater de 1 a 1,5 milhão, porque eu vou reinvestir mais cada vez que a gente está faturando mais dinheiro na empresa. Beleza? Então, montei esse plano, tinha esse plano que eu gostaria de viver. E aqui, o plano, a ideia, tudo isso é maravilhoso. Qual é o grande problema disso? É que só pegar um pouco d'água aqui, é que eu não tinha as habilidades suficientes para viver isso. Eu não tinha as habilidades suficientes para ser aquele Felipe, porque eu estava quebrado emocionalmente para faturar 240 mil. Então, eu vou até mostrar aqui, ficou na minha parede durante um ano, eu até arranquei para poder te trazer esse plano. Olha só, eu fiz esse plano aqui. Isso aqui é o plano explicando por que eu queria 240 mil por mês. Isso aqui é o plano detalhado, o porquê eu queria esse valor. Aqui era a rotina que eu tinha que viver para realizar, que é o que eu vou falar agora. E também é um papel que eu não encontrei agora, esse eu não colei na parede. Na verdade, tá no meu bloco de notas, que eu não anotei na parede, que seria o seguinte: como será a vida do Felipe quando ele atingir esse nível que eu desenhei. Então, recapitulando aqui, eu identifiquei o que me travava, montei um plano que fosse a prova do que tinha me quebrado. Por exemplo, aqui, ó, eu não criava raiz. Nesse modelo de trabalho que eu tenho hoje, que eu não vou falar disso, é um modelo que é totalmente contrário, é um modelo que cria raiz com as pessoas e com os clientes. O ego é meu vilão. Eu achei uma pessoa totalmente diferente de mim para ser meu sócio, para eu não ser guiado pelos meus simples pensamentos. Montar o castelo na areia, como eu falei para vocês, eu evitei ganhando mais e gastando menos. E altos e baixos, esse é um projeto que me traz previsibilidade.
que, por exemplo, eu vendi 340 mil esse ano. Eu não recebo esse valor de uma vez. Eu vou ficar recebendo aí 27 mil e poucos por mês, tá? Aí se próximo mês eu vender mais 100, eu vou ficar recebendo 37,5. Aí se eu vender mais 100 no outro mês, eu vou ficar recebendo 47,5. Ou seja, é um negócio que prioriza o longo prazo, prioriza o médio prazo, na verdade, não é o longo, tá? Então eu montei o plano e um detalhe. Para você montar o seu plano, eu fiz um vídeo também. Fiz um vídeo não, vou fazer esse vídeo. Depois que eu terminar esse aqui, vou gravar uns 4 a 5 vídeos aqui só falando sobre isso para você, tipo um curso, para você assistir, escrever, detalhar. E eu também peguei tô desenhando isso aqui no mapa mental, vou disponibilizar para vocês, beleza? Tá no link aqui na descrição. Então, montei meu plano. Agora eu tinha que construir uma rotina que abastecesse o meu plano. Se você cria um plano, cria uma ideia, cria uma estratégia e você não age, aquilo não se concretiza. Então eu estava bem fixo na minha mente o que eu tinha que me tornar para que eu pudesse acessar aquilo que eu estava vivendo. E eu tinha uma meta no ano passado. Eu quero quebrar para sempre o ciclo de pobreza na minha vida, na vida da minha família. Tá? Eu não quero mais ganhar 100 mil no mês e no outro mês ficar zerado. Eu quero ter ganhos constantes todos os meses. Beleza? Então vamos lá. Construção. Primeira coisa, na minha manhã, eu comecei a priorizar 6 coisas na minha manhã que para mim eram importantes para que eu pudesse ir mudando o meu antigo eu para me tornar um novo eu. Eu fazia 5 coisas de manhã, tá? 6 coisas que isso foi baseado no livro Milagres da Manhã, que eu assisti, que eu li. Inclusive, eu te recomendo você ler esse livro daí, Milagre do Amanhã, tá? O que esse livro fala, basicamente? Ele fala para você acordar 1 hora mais cedo e separar um tempo para silêncio, ficar em silêncio. Separar um tempo para fazer afirmações positivas. Separar um tempo para fazer visualizações. Separar um tempo para leitura e separar um tempo para a escrita. Vou só explicar um pouquinho sobre cada coisa dessa aqui. Por que você tem que ficar em silêncio quando você acorda? Por que você tem que ficar em silêncio? Primeiro que a maioria das pessoas vivem no modo automático, só reagindo ao que fazem para ela. Então, o silêncio te faz se acalmar. O silêncio é mais fácil você se conectar com Deus. No silêncio, ajuda o coração, a mente, reduzir o estresse. E quando você chega nesse nível, você começa a ter mais clareza de como está a tua realidade, de como está você. Aí entra o segundo ponto. Por exemplo, olha o que eu fazia. Eu estou mal, eu estou me sentindo mal, meu coração está partido, eu estou triste, eu estou falido. Eu fechava os olhos e sou um homem reconstruído. Eu sou um homem maduro. Eu sou um homem que construí uma vida baseada em projetos sólidos que me deu tranquilidade financeira, emocional, espiritual. Eu repetia todos os dias essas coisas. Felipe, isso é coisa de coach, amigo, preste atenção. Se eu tivesse te vendendo algo aqui e te falasse algo difícil, tu iria me pagar e ia fazer algo difícil. Eu tô te falando, para você crescer, para você prosperar, para você viver uma vida diferente, não precisa ser difícil, tá? Você tem que fazer a coisa certa. Então, você fazer afirmações positivas sobre você e sobre o seu caráter te amadurece. Você fala tanto aquilo que aquilo se torna real dentro de você, beleza? Então, depois eu visualizava. Como assim visualizava? Eu me visualizava vivendo essa vida exatamente como eu estou vivendo. Eu visualizava, cara, eu quero estar no meu apartamento, com a parede de cimento queimada atrás de mim, bem vestido, falando com firmeza, gravando vídeo para o YouTube. Eu me vejo o meu negócio vendendo sem a minha presença.
eu vejo o meu sócio cuidando da operação, eu vejo a gente faturando 1 milhão em 2025. Como é que vai ser esse Felipe? Como que ele vai andar? Ele vai ter um Apple Watch? Ele vai andar com qual tipo de relógio? E eu fui realizando as coisas que eu ficava imaginando. Eu fui comprando os livros que eu ficava imaginando que aquele Felipe que eu queria me tornar, ele vivia. Eu comecei a comprar as roupas que aquele Felipe queria viver. Eu comecei a tentar falar da forma que aquele Felipe começava a falar. E isso é totalmente surreal que isso acontece. Inclusive, eu fiz um mapinha, fiz um mural dos sonhos e coloquei várias situações lá. Eu já realizei quase tudo, tá? Então, depois eu vinha, fazia o quê? Leitura, lia algo para me abastecer. Eu li, em um ano, inclusive vou até mostrar os números para vocês do que eu fiz nesse ano. Lá no final vou mostrar com quantas pessoas eu falei, com quantos eu abordei, quantas vendas eu fiz, quantos treinos eu fiz e quantos livros eu li. Já vou lá de livro aqui. Eu li de 15 a 18 livros, mais ou menos, em audiobook e em leitura. Eu ia treinar ouvindo um livro. Eu ia trabalhar ouvindo um livro. Eu ia almoçar ouvindo um livro. Eu acordava, tinha um livro no meu travesseiro. Pegava o travesseiro, no início estava dormindo no chão e ia ler o meu livro. Ou seja, eu fui me tornando com atitudes aquele Felipe que eu queria me tornar. Ou seja, eu tinha essa rotina de manhã, beleza? E essa rotina de manhã, a minha meta era clara, 240 mil. Hoje, o produto que eu vendo na minha empresa custa mais ou menos 25 a 30 mil reais na época, tá? Hoje está um pouco mais caro. Felipe, o que é tão caro? Eu vendia lá para fazer o marketing da pessoa. Eu vou te ajudar a tu se posicionar, a tu criar o teu produto, a tu vender mentorias, a tu vender mais na tua empresa. E a primeira pessoa que me contratou lá foi uma clínica de estética para ajudar no marketing dela. Depois uma doutora me contratou para eu fazer o marketing dela lá e começou a me pagar 2.500 por mês. A clínica começou a me pagar 2. Então isso foi crescendo. Hoje a gente tem 12 clientes aí na nossa empresa, tá? Ativos. 2 clientes saíram essa semana, infelizmente. Mas temos aí 12 clientes ativos que pagam um valor mensal pra gente ali, beleza? E valores vão de 2 a 12 mil reais por mês. Daí, o que foi que eu fiz? Eu tinha que, para eu bater essa meta, eu tinha que fazer 10 vendas, basicamente. Que era 25 mil reais uma venda, a pessoa ficava pagando mais ou menos 2 mil reais por mês ali pra mim. Falei, cara, para fazer uma venda, eu acho que eu tenho que fazer 5 reuniões, eu acho que eu faço uma venda. E convenço a pessoa de me pagar 2.500 por mês. Resultado, eu tinha que todos os dias ter uma reunião. E falei, se um ano eu tiver 200 reuniões e eu falar com 200 pessoas, eu vou fechar esses 10 clientes, tá? Então eu coloquei no meu dia ali, todo dia, estudar 1 hora sobre marketing e vendas. Segundo, prospectar 1 hora. E terceiro, eu tinha que oferecer meu trabalho para 30 pessoas por dia durante 1 ano. E o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a prospectar, comecei a estudar, comecei a vender, comecei a oferecer meu serviço. Eu colocava na agenda, por exemplo, acordava 6 às 8. Leitura, meditação, escrita. Isso aqui é muito poderoso, você escrever. Quer um conselho aqui para esse vídeo? Se tu fizer só isso, a tua vida já muda. Compra uma caneta, de preferência uma caneta boa, tá? Compra lá, 50 reais no Mercado Livre. Compra uma resma de papel ou um diário e começa a escrever todos os dias motivos pelo qual você é grato. Ano passado, eu gastei mais de 3 cadernos, tipo esses aqui, mais de 3 cadernos escrevendo os motivos pelo qual eu era grato. Eu escrevia os meus pensamentos,
Só de você pegar o teu papel e começar a anotar as tuas ideias, tu vai ter mais clareza mental, beleza? Só de você começar a escrever os teus planos, vai começar a ter clareza mental. Só de você começar a escrever os motivos pelo qual você é grato, você vai começar a ver que a tua vida vai começar a melhorar, beleza? Então, comecei a escrever. Então, a minha rotina era basicamente assim. Pela manhã, acordava, lia, estudava, meditava, conversava com Deus, analisava meus erros, pedia perdão, anotava no papel o que eu queria melhorar. Aí parava um pouco, tomava um café, tomava um banho de sol e fazia o quê? Nesse momento agora, ia estudar. Estudava 1 hora sobre marketing e vendas. Depois de eu estudar 1 hora sobre marketing e vendas, eu ia vender 1 hora, entrar numa reunião de vendas. Se eu não tivesse a reunião de vendas, eu ia oferecer o meu trabalho para 30 pessoas. Depois eu achei uma ferramenta que eu aperto um botão e ela dispara para as 30 pessoas ao mesmo tempo. Eu comecei a falar com 60, com 100 pessoas por dia. Em 1 ano, eu falei com 6.540 pessoas. Fiz 64 reuniões, eu marquei 64 reuniões e fiz 185 mil em vendas só nesse sprint. Os outros 320 foi antes dessa meta aí. Então, fiz essas vendas, vivi essa rotina regradamente durante vários meses. E à noite, o que eu fazia? Eu ia entregar o que eu vendi para os clientes. E aí, no final desse ano, final do ano agora, a gente fechou o ano com 320 mil vendidos, com um gerente comercial na empresa, com uma vice-gerente, com um time de prospecção ativo, com 3 pessoas na entrega, 2 pessoas na entrega, para entregar o que eu vendo, que é o meu sócio, outra pessoa e eu ajudo também na parte da entrega. E o negócio está estruturado. Se eu não vender nada até final do ano, nós podemos pagar todas as pessoas durante todos os meses até o final do ano. E isso aconteceu na minha vida porque eu consegui montar um plano e executar a rotina, tá? A tua rotina, você tem que fazer análise do que você precisa melhorar. Felipe, não sei fazer isso. Fica em silêncio. 10 minutinhos de manhã, não fala com ninguém. Com o papel na mão e com a caneta na mão. E vai só anotando o que vir na tua cabeça no papel. Dali vai anotar a preocupação que você tem, que você não deveria ter. Dali você vai ter ideias de gente que você tem que largar na sua vida. Dali você vai ter ideias de coisas que você tem que abrir mão. Eu percebi que a gente, às vezes, anda como se fosse com várias mochilas nas costas. E essas mochilas que nós andamos nas costas faz com que a nossa vida fique pesada, faz com que a nossa carga fique pesada. Então, a maioria das coisas que vai te fazer prosperar não é mais coisas, é menos, beleza? Então, foi assim que eu montei um plano. No próximo vídeo, eu quero trazer para você como você pode construir uma rotina para você deixar de ser um fracassado, beleza? Se você já está assistindo esse vídeo já está no ar, o vídeo vai aparecer aqui no final. Se você gostou desse vídeo, se você recomenda que eu continue produzindo os conteúdos como esses aqui, deixa um like aqui, comenta, é muito bom ter o seu comentário. Estou muito feliz que tem muita gente comentando aqui no canal. Fechado? Então assim, essa é a minha rotina, para finalizar aqui, essa minha rotina me gerou uma vida diferente. Essa minha rotina me gerou uma transformação. Essa minha rotina me trouxe um negócio estruturado. Essa rotina me fez eu conquistar pessoas que eu tinha perdido. Essa rotina me fez eu ser um pai melhor, um filho melhor e um amigo melhor, tá? Então, primeiro, se analisa. Segundo, monta um plano. E terceiro, cria uma rotina para fazer isso.
Nos próximos vídeos aí eu vou te ensinar também como criar uma rotina. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai lá assistir agora, não deixa para depois não.